Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso painel, na verdade, agora da manhã, iniciando o último dia do nosso congresso, que está fantástico, né? Está um clima muito legal. O clima favoreceu, inclusive, para Porto Alegre. O dia está ótimo também hoje, para a gente curtir a cidade, né? Como arquitetos que gosta tanto, né, da cidade. É muito legal. Ocupamos a Praça da Alfândega. Tem sido especial, acho que para todos nós. Hoje nós temos dois convidados, então, que vão falar para nós um pouquinho sobre a memória e cultura na arquitetura contemporânea. O Marcelo Ferraz, da Brasil Arquitetura, e o Flávio Kiefer, da Kiefer Arquitetos, né? Ambos com uma trajetória aí, incrível na área da rearquitetura. Tá? Então eu vou passar a palavra agora para o Marcelo, não, para o Kiefer, que é o anfitrião, né? É gaúcho, para falar um pouco sobre o trabalho dele, e depois, na sequência, para o Marcelo Ferraz. E teremos depois um momento de perguntas. Tá? Eu já aproveito e deixo o convite a todos, talvez eu tenha que sair um pouco mais cedo, daqui um pouquinho, vou deixar depois o painel com os convidados, porque eu vou conduzir junto com o Oritz a caminhada da perda, que vai acontecer ali na Marechal Floriano, vai sair aqui na Marechal Deodoro, aqui na Praça da Matriz. E aí ficam todos convidados na sequência para fazer essa caminhada. Tá bem? Kiefer, por favor. Bom dia. Eu confesso que eu estou emocionado de ver esse auditório cheio, assim. Acho que muitos de vocês sabem, foi um projeto meu, né? E aí, quando a gente projeta o auditório, a gente fica pensando o que vai acontecer aqui, né? E nunca que a gente vai estar aqui sendo visto pela plateia, né? Mas, enfim, o tema é muito instigante, né? Falar sobre patrimônio e cultura, né? E aí, então, o que eu pensei é trazer dois projetos que têm tudo a ver com esse tema, que são projetos de rearquitetura e são dedicados à cultura, né? O primeiro é o Centro Histórico da Vila Santa Teresa, em Bagé. Deixa eu mostrar para vocês. Que era uma antiga charqueada do final do século XIX. A gente tem que imaginar isso aqui assim, né? Bagé não era desse tamanho, esse mapa é atual, cheio de rodovias, né? A única ligação que existia era a ferrovia que ia de Rio Grande em direção à Uruguaiana, né? Nessa época nem chegava lá ainda, né? E o Visconde Magalhães, eu vou falar um pouco ligeiro assim, que a gente não tem muito tempo, né? Então assim vai ser um pouco abreviado, né? Ele cria é um português imigrante que veio com 11 anos, saiu do navio assim com uma mão na frente e outra atrás e enriqueceu, né? Assim no comércio e virou o segundo maior proprietário de terras do Rio Grande e partiu para as charqueadas, né? E fez o núcleo dele aqui. Não, peraí, desculpe. Como é que volta para trás aqui? Criou um núcleo urbano aqui a 5 quilômetros de Bagé, tinha uma estaçãozinha de trem, né? E era bastante completo, com uma verdadeira cidadezinha, né? Isso foi uma surpresa para mim. Isso foi um convite em 2004, que me convidaram assim. Foi logo depois desse projeto aqui da CE Érico Veríssimo, com a Telos Cultural, com o Fernando Schiller, que tem uma igreja que o pessoal quer restaurar, não sei se você se interessar, é um trabalho pequeno, né? Eu disse, opa, vamos lá ver, né? E aí me surpreendi com toda essa riqueza desse patrimônio que eu nem imaginava, assim, um núcleo industrial em pleno Pampa, né? Com as casas de operários, com padaria, com teatro, com bonde circulando na linha férrea, né? Com um parque urbano. E aí o objeto do meu trabalho seria isso aqui, ó, seria esse núcleo aqui, que é a igreja que está aqui, né? Tinha uma casa ali, e a casa grande onde morava o Visconde, era a casa de verão dele, que já estava um pouco em ruínas, né? Então, para vocês terem uma ideia, foi essas imagens aí que eu encontrei lá, né? O Parada no Tempo, que depois com os frigoríficos, energia elétrica, as charqueadas entraram em decadência, e isso ficou abandonado, né? A própria igreja já não era mais utilizada, já tinha caído o teto, já tinha sido recuperado. As pinturas, tinha pinturas do Obino, né? Era toda
coberta por telas, né? Isso se perdeu irremediavelmente. Então tinha uma associação de senhoras, né, dedicadas devotas da Santa Teresa, que queriam restaurar essa capela, né? E por um vínculo com a direção com o presidente da Copesul na época, que depois virou uma empresa petroquímica, que hoje é a Braskem, né? A Copesul tinha prometido ajudar na restauração, enfim, desde que tivesse um projeto cultural. E esse conjunto foi tombado, o primeiro passo foi tombar pela própria prefeitura municipal, e aí, quando eu fui chamado, eu vi tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Aqui era a casa são duas casas geminadas do filho do Visconde. Aqui era um parque que tinha um coreto com um fosso em volta. Lá no fundo, uma das padarias. Aqui a casa dos operários. Aqui a casa do Visconde, que estava em ruínas. E o processo continuou, se perdeu mais ainda, né? A ideia era fazer alguma coisa de luz e som, né, a exemplo das missões de São Miguel. Aqui a capela, como estava. E lá eu descobri que tinha um teatro ali, o Teatro Santo Antônio, que, examinando na grama, ainda se via assim, as fundações, né, em tijolo desse teatro, né? Então, a questão que se põe, né, que se pôs na época, é assim, o que fazer aí, assim, em termos de restauração, né? Seria o caso de restaurar como estavam me propondo, né, a igreja, né? Talvez aqui fazer um museu, né? Aí eu fiz uma primeira proposta, que não é o que tinham me pedido. A zona de intervenção que a gente tinha, que era da antiga rede ferroviária, está demarcada aqui. Aqui que a gente podia atuar, né? Mas me preocupou assim de criar valor nesse ambiente. Duas coisas me preocupavam, né? Fazer a restauração e aquilo continuar no abandono, não ter uso, não ter vida, né? Porque é 5 quilômetros do centro de Bagé. Enfim, no máximo seria um passeio, né? E aí me preocupava, por outro lado, se fosse valorizado, poderia se perder, né? Assim, através de investimentos, né? Reformas e atualizações, poderia se perder as características, né? Então, eu propus um plano assim, de revalorização patrimonial, sugerindo, né, algumas atividades, inclusive comerciais. Aqui a charqueada tinha duas, essa aqui era a padaria, né? Eu não falei aqui da linha de trem que passava por aqui, ó. A antiga estação de Santa Teresa era aqui, né? Mas também lá pelas tantas fizeram 4 linhas paralelas que passam aqui, muito mal pensado, né? Passaram entre a Casa Grande e, né, deviam ter passado por trás. Mas, enfim, é um dado que está lá, né? Então, nessa proposta, eu me preocupei em recuperar, né, a linha de trem, sem a linha de trem, né, mas criando uma alameda que começaria aqui num ponto mais alto, que é o Belvedere, atravessaria aqui a vila, né, e passaria pela estação, que poderia ser um posto de turismo, né, e chegaria numa praça lá, que poderia, enfim, ter um busto do Visconde. Enfim, era um plano muito maior de valorização da charqueada como ideia desse polo industrial que teve no interior, né? Mas eu tinha que trabalhar enfim, né, o nosso terreno era esse. E aí, então, aqui foi a marcação, né, da linha de trem antiga, a recuperação, restauração, aí, né, estrito senso, da capela, a construção do novo teatro e aqui um museu, né, que seria o museu da própria Vila Santa Teresa. E aqui, para aproveitar o coreto, né, um anfiteatro para grandes shows que pudesse acontecer aqui. E aí entra questões, né, questões do que fazer, né? Porque isso aqui ficava aberto para a campanha, né? Aqui da saída da porta da igreja ia direto até o Uruguai, né? E me preocupava ter uma centralidade, criar uma praça, né? Então, esse anfiteatro também tem essa ideia de construção de um arrimo aqui, que isso aqui fecha uma praça na frente da igreja, né, que para uso, para atividades.
Eu estou falando essas coisas assim porque nós estamos falando, né, restauração? Não, tem restauração, mas também tem invenção, tem a ideia de construção de algo novo, justamente para que possa se valorizar o que havia aí de uma forma mais efetiva e viva, né? Esse arrimo aqui também é onde tem os sanitários públicos, que precisaria, enfim, né? E aí a questão a questão maior proposta, né, assim, é como construir um teatro entre dois elementos antigos, né, que é uma igreja e essas casas geminadas que virariam um museu, mas aí seria assim dentro do próprio edifício, sem mexer externamente, né? A ideia foi recuperar o... Aqui, ó, deixa eu explicar para você. Ih, está falhando a pilha aqui. Não sei se tem uma... Poderia trocar aqui. Tá aqui. Não, aqui, ó. Isso aqui é o que existia lá, esse tijolo na relva, assim, estava lá meio escondido, mas estava lá, né? Então a ideia foi fazer uma mesa com 4 pilares, uma mesa metálica, e criar um teatro contemporâneo embaixo, justamente para mostrar que não era um teatro, não é o antigo, né? Mas há uma referência ao antigo teatro. Então ali está a vista, a foto, né? Sem o teatro, aqui já o projeto como ficou. Aqui já durante a obra, então isso para vocês entenderem, né, que esse arrimo aqui ele foi construído, não existia. Aí aqui já estava iniciando o aterro, porque o coreto está aqui, né? Aqui dá para ver essas palmeiras que cresceram aleatoriamente e por acaso, né? Então nós transplantamos todas essas palmeiras para formar o eixo ferroviário. Isso tudo foi feito assim até hoje não está tudo pronto, né? Porque os recursos eram muito pequenos, né? Depois a Copesul foi vendida, a Braskem nunca se interessou. Então a gente fez, por exemplo, o teatro, a gente fez com todas as cadeiras o que aliás ficou muito bom, né? Aquelas cadeiras de madeira antigas, né? Que os cinemas fecharam, né? Então tinham depósitos lá com infinitas cadeiras, era uma sala de cinema de mais de 1000 lugares. Então, conseguimos pegar as melhores e utilizar. Então, também, nessa questão da rearquitetura, às vezes a gente esquece de dar ênfase nisso, né? Tem uma questão ambiental, né? De recuperação, de aproveitamento do que já existe, né? De energia humana que já foi despendida, né? Aqui já pronto, então, né? A capela recuperada, o teatro e o museu que ainda não está pronto, assim, ele ainda falta, ficou no osso por dentro, né? Está bonitinho por fora, mas por dentro não. Ele tem alguns elementos de concreto à vista, assim, que ele teve uma pequena ampliação, mas fica meio escondido. Aqui a capela, e aí nós tivemos uma sorte, né? O Glênio Bianchetti, que já faleceu, morava em Brasília, é do grupo de Bagé, né? Um dos 4 importantes que saíram de Bagé. Ele, visitando a cidade, ficou no meio da obra, ficou encantado com o projeto e queria doar uma via sacra, porque se perdeu, né? Todas as pinturas do teto que tinham nessa capela se perdeu. E aí, então, eu digo assim, é sorte, porque aí, de repente, contamos, né, com a produção dele de bastante qualidade, né? Aqui na frente da capela, então, tem esse corredor interessante, né, que forma como se fosse uma via urbana, né? Só que, como eu disse para vocês, não tinha o outro lado, né? E aí, então, com essa ideia do arrimo, né, já vamos falar ali do painel da Teresa. Aqui a vista do teatro para a igreja e à direita da igreja para o teatro. É isso que eu acho que é dos maiores desafios, das maiores complexidades da arquitetura contemporânea, é isso, é juntar o novo com o antigo, né? Porque assim a gente já tem um patrimônio construído imenso, né? Essa ideia de partir do zero, ela existe, mas é cada vez mais eventual, né? Porque a gente sempre está trabalhando no meio de um tecido
constituído, né? Aqui dentro do teatro, aqui à esquerda é o bloco dos sanitários, e aqui a cabine de luz e som, e a relação, né, lá com o museu. Né? Aqui dentro, ele é todo de madeira, tinha essa vontade de fazer ser diferente por dentro, né, uma surpresa, né? Nem tudo tem que ser anunciado desde fora, né? Pelo menos eu vejo assim. Lá atrás é o acesso, né? Essas cortinas se movimentam para liberar ali a cabine de luz e som quando precisa. E aqui o outro lado, né? O arrimo e o painel da Teresa Poester formando essa praça, que depois eu vou mostrar para vocês, me deu muita satisfação que passou a ser usada. Lá a linha de trem que cruza no meio, né? Da Casa Grande, como a gente chamava. Aqui um trabalho bem interessante da Teresa Poester, que, aliás, está com uma exposição ali na reitoria da URGS, porque ela se aposentou como professora do Instituto de Artes, agora está morando na França, e tem uma exposição dela nesse momento, falando da trajetória dela. Isso aqui ela usou elementos da charqueada, né, para a constituição do mural dela. Aqui durante a obra. O Bagé tem uma coisa que me encantou também, que eu sei lá, nunca tinha prestado atenção, que é o calcário, né? Que são essas pedras brancas, esses gabiões. Então, eu até imaginava que tinha, no início comecei pensando em pedras maiores para sentar direto, né? Mas aí descobri que o calcário, sei lá, ele é um pouco maior que uma laranja de umbigo no máximo, assim, né? Então aí veio a ideia de utilizar como gabião, né? E no pavimento também, entre essas lajotas aí, né? Aí uma vista desde o teatro, né? Aqui tem sempre então as ruínas, né? As fundações, digamos assim, do antigo teatro, marcadas ali no solo. Então elas aqui, né? O próprio teatro, assim, eu precisei, né, assim, uma questão de planta e tal, então ele se debruça em balanço, né, por cima dessa marca das fundações. Que está aqui, né? Eu não queria esse concreto aqui, mas aquelas coisas, a obra é assim, o projeto é assim, eu queria que realmente isso aqui tivesse em cima do tijolo, não sei como, mas não consegui. Ficou bom? Obrigado. Mas para mim é sempre uma frustração. Assim, eu não queria que fosse assim pousado em cima, sei lá, abrir com uma broca, botar uma... Honesto. Aqui o calcário em abundância, né? Isso também virou uma espécie de mirante, porque subindo pela arquibancada para chegar aqui, olhar as atividades. Aqui, então, a formação, já estão bem maiores, a formação da calçada, enfim, para formar uma linha de trem. Né? Eu nem falei lá na planta inicial, né, mas eu fiz uma proposta de ter, mais aqui para a esquerda, para o outro lado, fazer arquibancadas para desfiles de carnaval e outras festas, então, realmente aproveitar esse eixo da antiga linha ferroviária como uma alameda, né, de Bagé. Tá aí, então, o eixo ferroviário. Né? Que isso... No centro de Bagé tem umas avenidas com palmeiras, e tem uma avenida que me chama a atenção, que é tipo a nossa João Pessoa aqui, que são palmeiras duplas, assim, muito próximas, né? E aí eu enxerguei ali a linha de trem, e como tinha essas palmeiras lá sobrando, né? Então a gente fez esse transplante. Estou falando isso também para ver como não há um projeto absoluto e que manda realizar e depois eu vou lá na inauguração para ver. Né? E projeto desse tipo a gente tem que estar acompanhando, porque o projeto fica pronto quando a obra fica pronta. Né? Assim,
surge lá um concreto que a gente não esperava, enfim, vai acontecendo. E isso aqui eu tirei do Facebook para mostrar para vocês a satisfação que eu tenho, como virou, né, lugar, fazem casamento. A igreja não funciona como igreja, mas de vez em quando tem cerimônias religiosas, tem casamentos, eles fazem festivais, virou um passeio de fim de semana aí para a Vila Santa Teresa. A última vez que eu tive lá tinha assim, sempre tem fotógrafos com grávida fazendo o seu book, ou noivas, ou virou um ponto turístico assim que dá uma satisfação grande para a gente. Isso aqui é a ficha técnica, né, que é a arquitetura, acho que é a arte que mais se aproxima do cinema em termos de mobilização de pessoal, né, de quantidade. A gente não faz sozinho, né, a gente trabalha junto com uma equipe muito grande, muito maior que essa aí, porque teria que botar toda a turma que participou da obra, né, mão de obra, né, mas fica uma ficha infinita, né. Agora eu vou mostrar um outro caso, que é aqui pertinho, que é a Casa dos Rosa. Como é que eu estou de tempo? (42? Ah, tá, então estamos indo bem. Tá. Aqui é um mapa da ferroviária, né? Eu tinha falado daquela linha de trem que passa lá Bagé, né? Depois ela vai chegar aqui e vai embora até lá. Mas a primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul foi essa aqui, ó, de Porto Alegre a Novo Hamburgo. E no meio dela, no meio não, mas enfim, logo aqui depois de Porto Alegre tinha a Estação Canoas, que era isso aqui, ó, era uma parada, né? E era considerado um lugar muito aprazível, porque tinha umas colinas, né? Então também virou um lugar para veraneio, né? Para casas de veraneio, como essa aqui, que é a Casa dos Rosas, que a gente não tem certeza se é a segunda mais antiga, mas enfim, é das primeiras, né? E hoje virou essa cidade, né, de quase 400 mil habitantes, industrial, tem base aérea, né, que não tem mais nada a ver com um lugar bucólico, né, mas sobrou a Casa dos Rosa, né, porque tudo isso é um processo de cento e poucos anos, né, ainda com os herdeiros. Essa casa estava sendo... Aqui é o estado que ela estava, né? Aqui estão vendo, isso é buraco aqui no teto, né? Isso aqui tinha os proprietários, a universidade, a Ubra estava comprando aos poucos de cada um, já era proprietária, né? Quando a Ubra quebrou, isso ia a leilão e ia ficar para pagar as dívidas, né? Ia ser leiloado para pagar as dívidas com a Receita Federal da Ubra, né? E o prefeito, na época, muito ágil, ele pegou e tombou a casa. E aí o valor de mercado, o leilão já esfriou, né? E aí ele correu a Brasília e conseguiu a concessão da casa. Não, primeiro para que a União aceitasse a casa como parte da dívida, né? E conseguindo isso, depois a concessão para a prefeitura de Canoas para uso cultural. E aí fez uma licitação que, para surpresa nossa, ganhamos. Assim, tinha poucos concorrentes, enfim, e para restaurar, né? E aí tem aquela coisa, é restaurar a casa, mas assim, é justo os 300 metros quadrados dela, mas aí que programa? Porque essa discussão começa depois, né? Mas a restauração é feita em cima do objeto que existe ali, né? Eles queriam também fazer um teatro, mas não estava na licitação. E esse era o estado da casa, já tinha sofrido incêndios, enfim, estava desse jeito. Para fazer levantamento era perigoso, porque isso aí tudo estava podre, afundava, né? O terreno, como era muito grande, né, tinha uma ideia de fazer um parque, foi feito, mas foi feito parcialmente, porque tinha uma ideia de chegar do outro lado, na outra quadra, né? Então, aí nós fizemos um estudo, né, mostrando a restauração da casa, já um estudo preliminar de um futuro teatro e eu ia dizer passarela, fugiu? Uma marquise, uma marquise ligando, né, a antiga casa
com o teatro, e aí um lugar com café e as novas circulações verticais, porque isso aqui não comportava, né? O acesso original era por aqui, né? Tinha 3 acessos, tinha acesso por aqui e por ali. E aí, como isso aqui tudo era para ser um parque, e é, né, parcialmente, então a ideia era fazer, e era para chegar lá na outra quadra, criar uma nova fachada aqui, né, como se a rua tivesse aqui, né? As taças, exatamente. Ah, tu conhece, né? Tem aquelas taças, famosas taças de Canoas, né? Que seriam o prefeito também estava conseguindo com o Estado a cedência do térreo, né? Porque fica justo nos fundos. Ia ser um projeto maravilhoso, mas enfim, pode ser que ainda aconteça, né? A gente está virando o país do pode ser, vamos esperar, vamos torcer que quem sabe, né? Mas enfim, essa fachada que passa a ser a principal, enfim, né, de importância de acesso, ela é sul, né? Então eu vou explicar para vocês que em seguida vocês vão entender que eu me preocupava com a questão da luz nesse acesso. Então esse acesso secundário, ele passa a ser um dos acessos, não está funcionando assim, estão usando só esse aqui, que é pelo novo, mas eu queria que usasse aquele ali. Enfim, vocês estão entendendo, né? A marquise, o teatro e planta, vocês sabem ler bem, né? Aqui em amarelo é a parte de acolhida, de circulação, né? E o ingresso no museu propriamente dito é aqui. Aí entra para a Casa Antiga, que foi restaurada, enfim, mas com um sistema de ar-condicionado, em condições para receber exposições, enfim, com a melhor técnica, né? Essa escada aqui eu queria tirar, né? Porque eu queria fazer um pé direito duplo, porque aí tem aquela questão, né? Não estamos restaurando uma casa para alguém morar, né? É um museu, né? Então a pessoa também tem que entrar na casa e tem que sentir que entrou no museu, né? Eu pelo menos acho assim, tem que ter alguma intervenção que marque a sua nova função, a sua não nova, né, mas a nova dignidade, né, da sua função, né? Tá, aqui. Aí no segundo pavimento, usando então uma escada nova dentro das normas, e um elevador, questão de acessibilidade, né? Aqui o corte. Essa escada, então, eu queria tirar, porque justamente tinha uma segunda escada, que vocês vão ver, essa saiu, para chegar aqui nesse terracinho, que tinha uma porta, mas com a porta aberta dava para ver que aí entrava a luz do leste, um pouco do norte, então dava um raio de sol aqui, que faz toda a diferença. A luz é muito importante. O raio do sol, né? Nem vou dizer luz, né? Ele muda a cor, ele cria um ambiente totalmente diferenciado, né? Então, isso foi feito, né? Esse entrepiso saiu, aqui foi a segunda escada foi substituída, mas essa aqui não saiu porque houve um debate bastante grande, está aqui elas, né? Eu gosto daquela, a intersubjetividade do Salvador Vinhas, né? Porque são questões subjetivas, né? Eu achava que tinha que tirar, eles achavam que não, aí eles começaram, me provaram que aquela escada tinha uma referência histórica importante, as pessoas na cidade conheciam, aí negociamos, a escada ficou, mas a gente tirou o entrepiso e ficou aqui a luz que entrava, ó, tá? E aqui dava para ver que tinha uma bobadija, né? Assim, escondida ali. Isso aí também foi aproveitado, foi limpado lá, né? O entrepiso virou esse concretinho aqui para receber a escada restaurada, né? Mas o pé direito duplo ficou. Isso aqui eram antigas portas, né? Para quem chegava por essa escada, entrava para todas essas peças, né? Aí tem um concreto marcando ali e um peitoril de vidro. Aí, entrando no térreo, né? São os compartimentos da casa, restaurado, com forro de madeira, assim, um pouquinho mais para baixo, né? Diminuiu nadinha ao pé direito para poder entrar os cassetes de ar-condicionado e tal, mas se tirou todo o vigamento de madeira, fazendo uma laje justamente para ganhar esse vão, né? E também para melhorar a segurança
da casa contra incêndio, enfim, estabilidade. Isso aqui era a parte da frente e essa porta que dava para a rua principal. Aqui a escada nova, o acesso, que é por onde a gente estava olhando agora, aqui à esquerda vê a casa, né? E essa parte da direita é nova. Aqui subindo a escada, chega lá no hall, vocês estão vendo que tem um parque bonito já. O elevador. Essas conexões, né, do novo com o antigo são sempre as que deixam a gente mais enlouquecidos, né? Aqui já no segundo pavimento, olhando lá para o... Aqui eu chamo o beijo, aqui, ó, chega a marquise dá uma aproximada ali do... São sempre situações bastante delicadas, né, que a gente, enquanto arquiteto, fica assim, né, como fazer, como encostar uma coisa na outra, né? A marquise, que não está completa, né, ela vai até metade. Aqui durante a obra. E ela aqui está cortada aqui, né, aguardando o resto. Essa foto fica meio esquisita, né? As lajes são vegetadas, né? Ali o antigo poço. E aqui a parte da frente. Tem um vidro aqui, né, peitoril bloqueando, né, para que já desde aqui se vê que não tem acesso. E o acesso principal ficou por aqui, o acesso do parque, né? Então não tem como chegar aqui sem primeiro subir aqui. Aqui a escada avança, assim, é bem discreto, né? Mas quem olha de frente, assim, pouco vê das intervenções novas, né? Aqui a ficha técnica. E aqui eu queria, antes de terminar, mostrar para vocês onde vocês estão sentados, né? Era exatamente aqui. Esse ambiente aqui, que foi uma surpresa também, ele foi planejado, conta a lenda, né? Porque aqui atrás, a frente do prédio é para lá, né? Aqui atrás é Andrade Neves, tinha um clube dos caçadores e dizem que isso aqui foi feito para ser um cassino para lá. E é bem possível, porque a gente chegava aqui no patamar daquela escada, num dos patamares ali, tinha uma porta de ferro, tinha uma ponte por cima do poço de luz, e outra porta de ferro, e aí entrava nesse espaço com o pé direito triplo. Isso aqui foi construído, era um grande vazio, né? A CE construiu tudo isso aí que vocês estão vendo, e as pessoas trabalhavam aí. Aí desciam aquela escada, depois tinha que subir uma outra escada para ir embora, era uma coisa louca. As vigas estreliças que a CE usou para fazer aquilo que vocês viram agora, a gente desmanchou e reorganizou elas para fazer essa arquibancada aí que está segurando a... Então, de novo, essa questão ambiental, né, de reaproveitamento. E esse corredor aqui à direita ali, né, é para ter acesso aos camarins embaixo, né, lá atrás tem os camarins. E olha o que era esse espaço, que era um espaço gigantesco, né? Aqui já o piso, o foyer que vocês veem ali não existia, ó. Aqui está sendo construída a laje dele. Isso aqui é uma loucura. Assim, quem gosta de arquitetura tem que estar preparado para... O ar-condicionado está 2 andares para baixo, numa sala, atravessa tudo para chegar lá em cima, atravessa lá por dentro da cabine de som. Então tem um desafio assim que toda a equipe assume, né? Eu até dizia para todo o pessoal da engenharia, né? O trabalho de vocês vai ser tanto melhor quanto menos as pessoas perceberem que ele existe, né? Assim, sinto muito, né? Mas era essa a ideia. Aí então o poço de luz, onde estão os elevadores, né?
que era assim. Por isso que vocês devem ter estranhado, né? Por que tem uma janela ali, né? E eu nunca entendi, e acho que ninguém vai explicar por que era gradeado, né? Porque isso aqui era um poço de luz interno, né? Não sei, talvez por causa do cassino, ia ter muito dinheiro, sei lá. Então tá, era isso, gente. Aí terminou. Obrigado. Marcelo, então. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nessa terra gaúcha que me acolhe muito bem. Eu tenho vindo muito para o sul, tenho trabalhado bastante aqui. E eu vou mostrar basicamente 2 projetos, passar rapidamente por alguns outros. Mas eu vou deixar um pouco os aspectos físicos, construtivos, obrigado, de lado, para falar de questões um pouco mais simbólicas. E com isso, vou até chatear vocês um pouquinho lendo alguns trechos de um artigo, mas vou tentar ser rápido. Falando um pouco do que nos guia, o meu sócio Francisco Fanucci e eu, em nossa prática arquitetônica, desde o ponto de vista conceitual, que a gente entende a arquitetura, que a arquitetura situa-se entre a obscura zona do fenômeno e a zona da organização e escolha deliberada dos conhecimentos. Andamos sempre neste fio de navalha que nos faz sentir, ora artistas, ora cientistas, sociais ou tecnólogos. A arquitetura, talvez mais que outras formas de comunicação, possui o poder de unir expressões intelectuais e intuitivas, objetivas e subjetivas, e de transformar nosso modo de viver. Com certeza, temos nossa ação pautada na criação, mas vigiada muito de perto pela responsabilidade civil e social. E falando um pouquinho da cidade, que esse artefato maior da criação humana, é nela que sentimos conforto ou desconforto, sentimento ou prazer. É na cidade que nos expressamos para o outro, é onde vivenciamos o trato humano entre a segregação e a inclusão, a violência e a tolerância. A cidade é o palco maior do teatro da vida, o espaço da convivência por excelência. Eu vou pulando uns trechos para poder entrar nos projetos. E basta olhar à nossa volta para as nossas cidades e metrópoles para ver o estado em que se encontram. Vejam a precariedade dos sistemas de mobilidade, a falta quase total de infraestrutura em muitas partes, a violência resultante deste verdadeiro muro que separa ricos e pobres. A cidade livre, como sempre foi sonhada, praticamente não existe em sua plenitude. O que vemos são guetos de ricos que se trancam em condomínios fechados, espécies de prisões, e pobres nas periferias e favelas construídas muitas vezes em sítios impróprios, como desfiladeiros, cursos d'água ou depósitos de lixo, uma outra forma de prisão. Essa, infelizmente, é a realidade das cidades da América Latina e certamente da África. Eu não quero ser pessimista, eu vou chegar no nosso tema logo, mas acho que são questões que são importantes de serem colocadas. Eu digo que nossas ações devem ser construtivas, ações que afetam profundamente a vida do outro, de todos. Mesmo quando reformamos uma loja, um bar, uma pequena casa, estamos construindo um pedacinho de cidade. Nosso trabalho é altamente invasivo na vida das pessoas e, por isso, quando projetamos, é preciso ter em mente essa consciência bem viva. O que eu vou mostrar aqui hoje são justamente projetos que
desenham e alteram pedaços de cidades. Intervenções pontuais, não importa a escala, ora, pequenas ou grandes, não é? Mas que podem irradiar benefícios na trama urbana e social. Nesses projetos enfatizamos o respeito ao passado, à história, à simbologia e aos mitos. Não o respeito cego que elege um ícone e o congela no tempo, como um bibelô. Em todos eles, a função ou uso proposto é que nos guia, que comanda nossas decisões. A gente viu aqui a necessidade de se projetar para o presente, né? Entendemos que toda arquitetura deve buscar o bom funcionamento na atualidade da vida contemporânea. Neste sentido, elegemos os elementos físicos pré-existentes, portadores de valores simbólicos, documentais ou mesmo sentimentais do passado, e os utilizamos como combustível em nossos projetos. Algo que os tornem densos de significado e de conteúdos múltiplos, que sejam ricos para além de sua função imediata, espacial ou formal. Penso que os projetos de intervenção no patrimônio construído podem mesmo reinventar este patrimônio, trazê-lo a uma nova vida, em novas bases de atendimento às novas demandas e necessidades dos dias atuais. E, nesse sentido, não precisamos ter o passado como inimigo. Não precisamos descartá-lo e nem devemos nos submeter a ele como onipotente. Nós vivemos no presente e é no presente que atuamos com nossa memória e sonhos, sentimentos passados e desejos futuros. Sem esquecer que as cidades só funcionam bem se tiverem boas infraestruturas de engenharias, fluxo de serviços, abastecimento de água, energia, comunicações, transporte e tal. E esses são os maiores desafios que enfrentamos hoje. Devemos falar também de uma infraestrutura simbólica. Ou melhor, quero falar de uma arquitetura que, apesar dos atributos físicos, materiais e espaciais que a configuram, também pode e deve ser portadora da memória, algo intangível, mas um alimento tão necessário quanto o pão de todo dia. Bom, eu vou passar rapidamente alguns projetos, porque eu acho que é interessante ver algumas matrizes ou projetos que são referenciais, que eu participei, esse com a Lina, a recuperação da ladeira da Misericórdia da Bahia, uma intervenção que a gente podia dizer bastante violenta no patrimônio histórico, porque era um conjunto de casarão do século XVIII, XIX, em que a gente constrói coisas absolutamente novas, intervenções que visam reconstituir a ideia dessa muralha de casas, de casarões coloniais, mas com características absolutamente contemporâneas. Aqui teve a participação do Lelé na fabricação, no projeto dessa estrutura que a gente pediu, foi fabricado na fábrica do Lelé, lá na Bahia, conservando uma ruína do século XVIII. Aqui era para ser um bar, que nunca chegou a funcionar, e as habitações aqui. E do lado esquerdo, um restaurante do Coati, que funcionou muito pouco, quem foi a Salvador conhece, e está lá ainda abandonado. Coisas do Brasil. Isso é um outro problema que a gente não precisa nem entrar. Por que as coisas ficam prontas e já viram ruínas, né? Mas hoje, agora, com essa coisa da Lina, está em moda, de repente até isso passa a ser recuperado. E esse é o restaurante que olha para o mar, quer dizer, aí o que se pretendia era recuperar a ideia da cidade antiga, conservando da cidade antiga o que era mais importante, que era o seu traçado urbano, não cada imóvel em si, mas imóveis, quer dizer, a ideia do paredão, da escala, do preenchimento dos vazios, mas com volumes que poderiam ser atuais e não réplicas ou imitações de coisas passadas, como a gente tem. É uma discussão importante essa, porque a gente, quando pensa que Ouro Preto, a metade de Ouro Preto é feita recentemente, é uma coisa assustadora. Não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Pode ter aspectos interessantes e aspectos bons e ruins.
Aqui o Teatro Politeama, em Jundiaí, que nós fizemos em 95, também com uma intervenção bastante radical. Encontramos o teatro bem destruído, com o forro caindo, e criamos uma lateral interessante. Encontramos essas colunas e descascamos, encontramos as estruturas dos gigantes, procuramos revelar essas estruturas, criar essa galeria nova ao lado do teatro. E dentro encontramos uma estrutura de metálica maravilhosa, que talvez fosse a coisa mais autêntica enquanto técnica, enquanto arquitetura, que era o telhado, que ficava escondida atrás do forro. Então a gente descascou, refez, tirou o forro, fez um forro novo lá em cima e deixou a estrutura aparente, convivendo com um teatro novo. Derrubamos a boca de cena, quase uma heresia, um pecado mortal, uma grita na cidade, para criar um teatro com capacidade de ter uma boca de palco maior, para ter espetáculo de dança, crescemos o palco para frente. Então, uma intervenção visando o uso atual e não a memória de um teatrinho que podia funcionar para opereta, mas nunca para um grupo de dança. Questões de uso que se impõem muitas vezes, aqui dá para ver muito bem. O lustre que tinha desaparecido virou uma instalação luminosa de um artista, o Zé Roberto Aguilar. O teatro tinha 1.700 lugares, tem 1.200, o que ainda é uma coisa gigantesca, né? O conjunto KKKK, que hoje virou Sesc em São Paulo, graças a Deus, porque isso significa vida longa para ele, que é um conjuntinho na beira do rio, como se fosse um Sesc Pompeia pequenininho, num lugar muito bonito, que estava totalmente degradado, envolvido, abandonado, envolvido por novas estruturas não tão novas, mas estruturas parasitas, que a gente foi descascando, revelando, mas aqui o que foi importante foi trazer de volta a memória da imigração japonesa. Isso foi construído nos anos 20 pelos imigrantes japoneses, primeiro entreposto para guardar a produção agrícola. Mas aqui o que se resgatou, além da estrutura física, foi a memória dessa e a importância da imigração japonesa para a formação da cidade de Registro. Foi feito um museu da imigração japonesa, um teatro novo, e isso é na beira do rio. E nesse caso, a cidade hoje retomou a frente do rio. Nós estamos projetando um edifício novo para o Sesc ali, que complementa esse uso aqui. O Museu da Imigração que estava aqui está sendo construído aqui do lado, um edifício novo também. Mas esse projeto é um projeto que retoma essa memória, esse mito de uma cidade que nasce nessa curva do rio, tinha a relação registro, era para registrar as mercadorias que desciam, ou o ouro que descia de Eldorado, aí era um ponto de espia para fazer pararem os barcos, e essa cidade deu as costas para o rio. Então, com um projeto de arquitetura, eu digo arquitetura, é um pouco de urbanismo, mas é arquitetura, a gente conseguiu durante anos, isso começa em 98, 96, não, 95, e esse é o tempo de arquitetura também, é bom a gente pensar nisso, né? Porque se a gente pensar antes, a gente nunca vai fazer projeto, mas olhando para trás, a gente pode dizer que isso começou 25 anos atrás. E a gente vê que a cidade retoma faz seu acerto de contas com o rio, volta a ter o centro na beira do rio, o rio para onde ela deu as costas. Aqui o Museu Rodin da Bahia, que também é a recuperação de um casarão, que era para ocupar esse casarão, e nós enfiamos lá uma coisa nova, que era para ser uma edícula, e virou, sem que ninguém pedisse, virou um edifício de exposições tão grande quanto esse da frente, em termos de área, mas para ter exposições contemporâneas. As obras do Rodin, infelizmente, ficaram no jardim somente 4, que o governo da Bahia comprou, e o empréstimo da coleção que estava aqui dentro, o governo da Bahia devolveu, eu repito isso sempre, dizendo que quem vai à Bahia não vai para ver Rodin, vai para ver arte baiana. Isso é frase do diretor do museu. Então é uma pena que a gente não tenha mais 65 obras do Auguste Rodin aqui dentro desse museu, mas enfim. E é justamente o resgate, nesse caso, ou seja, um diálogo de 100 anos de diferença, né, de tempo entre o casarão e uma arquitetura nova. Hoje funciona um restaurante aqui à direita, bem sucedido, um café, e é um ponto muito utilizado. Mas foi restaurado com intervenções novas, como caixa de escada, tudo isso que
que o Flávio mostrou também, elevador novo, para que derrubamos as paredes internas das casas, marcando os tetos. Descobrimos esse sótão que não existia, talvez seja a coisa mais bonita da casa, seja o sótão, que era um ninho de pombas, e virou um auditóriozinho. Restauramos, aí sim, restauramos as pinturas, as coisas, os pisos, tal, com instalações novas. Restauramos o elevador que vai até o sótão. Buscamos a referência, isso é tudo novo, apesar das árvores estarem aí, mas o jardim é totalmente novo, com o resgate da técnica do piso do mosaico português, que é tão baiano, tão brasileiro. Aqui o Museu do Pão, que eu sei que o pessoal gosta do Museu do Pão, aqui o museu eu vou passar rapidamente. O Museu do Pão é impressionante, uma coisa tão pequena, fazer tanto sucesso. E, na verdade, aqui é um acerto de conta com essa história dos moinhos, que vocês sabem melhor que eu. O que foram os moinhos para a imigração italiana, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina. Né, os imigrantes, principalmente do Vêneto, do Trento, que chegam aqui e vão construir um moinho, fincar uma âncora para dizer, podemos ficar. Temos a comida, o pão, né, e a polenta. E que foram muito sacrificados e muito prejudicados, que foram atacados em 1965, durante a ditadura militar. Os militares proíbem os moinhos de fabricar farinha de trigo, para entregar para os monopólios, Moinho Santista, Moinho Pacífico e tal. E eles entram em decadência e eram, eu acho que centenas, a gente não fala em dezenas, são centenas de moinhos, que sobraram poucos, mas ainda são muitos até. Só nesse circuito do Caminho dos Moinhos nós temos 7 agora, entrou mais um, Moinho Burilli. E a ideia foi recuperar o moinho, mas para não recuperar o moinho e virar aquele tal bibelô que eu digo do passado, que lindo, quero moinho, fazia uma farinha boa, que meu avô... Né? A gente não ficar no saudosismo, que o saudosismo eu acho que não faz bem para a arquitetura de forma alguma. Nós projetamos, inventamos de fazer um museu do pão e uma escola de padeiros, que está aqui, de confeiteiros. Justamente para dar vida isso é Ilópolis, a cidade que abriga, mas na verdade nós criamos um caminho com os 4 municípios, Ilópolis, Ponta Gorda, Arvorezinha e Putinga. Isso foi uma ideia, quem me introduziu isso foi o meu amigo Manuel Toguinha, que devia estar aqui, não sei se ele está por aí, mas ele que me levou para conhecer e a gente inventou esse projeto. Eu gosto de lembrar que, principalmente para os estudantes, eu acho que cada vez mais essa prática de inventar o projeto, aliás, aquele primeiro KKKK também, ninguém encomendou aquele projeto. Aquilo foi uma coisa que a gente fez dentro do escritório. Durante quase 4 anos, a gente rodou com um caderninho na mão, tentando convencer um prefeito, 2 governadores que passaram aqui e ali, até que acertou num que topou. E hoje virou SESC, né, que a gente está fazendo um SESC. Então, eu acho que os projetos, eu digo isso porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter que inventar nosso projeto. Como a gente tem um país que tem tudo para ser feito praticamente, a gente tem muito para inventar. Acho que não há que se esperar, né, o cliente bater na porta. E eu defendo muito essa imersão no mundo social da arquitetura, nas questões políticas da arquitetura, porque a gente tem que melhorar as cidades. Não é que eu não gosto de fazer condomínios fechados. Condomínios fechados nunca fiz, não faço, mas casas para rico, ou isso, aquilo. Mas o prédio de corporações e tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar na cidade, porque a cidade só vai ser boa se for boa para todos. E esses projetos têm inserção social forte. Política. Aí um pouco do... Eu vou passar rápido, senão... E aí está um moinho recuperado, tem uma bodega aqui, a Escola de Padeiros. Isso mudou bastante a cidade. Tem 10 anos, 11 anos já, e eu acho que já está sedimentado. Outros já estão sendo recuperados e a gente fez outros projetos e a coisa está andando. E agora a gente está finalizando lá o Museu do Tijolo. Eu vou até para lá hoje, em Arvorezinha. Faz parte do Caminho dos Moinhos. É bem interessante, é uma construção absolutamente nova. Isso é o Engenho Central de Piracicaba, um engenho maravilhoso, um complexo tão grande de uma indústria que começa no século XIX e vai até os anos 60, quando é abandonada, de açúcar e álcool.
e que a gente fez um plano diretor, só voltando para... Como é que é para cá, né? Voltando, a gente fez um plano diretor para todo o conjunto. É uma área gigantesca, no centro de Piracicaba, na beira do rio. E começou por um dos galpões para fazer, que era o que estava mais degradado, para transformar num teatro. Aqui o que se resgata, o que se pensou o tempo todo, a exemplo do Sesc Pompeia, de outros projetos desse tipo de antigas indústrias, é manter viva a memória industrial em todas as intervenções, instalações, mesmo que não mais para funcionar uma indústria, mas para que se saiba que quando se entra aí, que se está dentro de uma antiga fábrica, de um antigo espaço de trabalho pesado, principalmente para quem trabalhou 50, 100 anos atrás. Então, as instalações são de modo industrial para tudo, não é? Escadas novas, necessárias, prolongamento do palco para fora, tudo isso, as marcas do tempo que ficam por aí. E a possibilidade de, ao fazer uma intervenção que tem que fechar as janelas velhas para você ter tratamento acústico e tudo mais, e o prolongamento do palco, a gente criou esse palco também com a possibilidade de abrir para fora para funcionar como uma concha acústica para a praça. Esse é o mercado de Jaguarão, vou passar rápido, que são renders e hoje o mercado está pronto. Talvez seja inaugurado. Está pronto há mais de ano. 10 minutos? Então vou correr. Jaguarão vocês conhecem. Aqui a ideia era recuperar a relação com o rio. Cais do Sertão, eu acho que a Ana Carolina vai falar com vocês mais da frente. Isso está pronto em Recife, Museu Luiz Gonzaga. Eu quero ir para a Praça das Artes, então. Aqui o que se resgata é o sertão na beira da água, por isso que eu tenho o nome de Cais do Sertão. Luiz Gonzaga. Praça das Artes, bom, São Paulo, Anhangabaú, Avenida São João, Correios. Isso aqui era um lote, um remanescente de um lote do século XIX, abandonado, afogado aqui, aquele quintalzinho com árvores de fruta, e usado como depósito de lixo pela prefeitura. Fomos chamados para fazer um edifício, um conjunto para abrigar as atividades de música e dança da cidade. Isso era o que acontecia lá. E começamos a ocupar esses vazios, e só tinha, esse era o patrimônio histórico tombado, o prédio do Conservatório Dramático Musical, criado pelo Mário de Andrade. Tínhamos que restaurar e incorporar novos edifícios, para as novas necessidades. Mas, ao ser chamado para fazer esse projeto, logo pensamos numa coisa que é meio uma malandragem. Vamos liberar o solo todo para criar uma passagem entre 3 ruas, São João, Anhangabaú e Conselheiro, e botar as atividades em cima. Esse projeto não foi feito dessa maneira, ele foi feito aos poucos, começou por aqui, conquistamos mais um terreno aqui, depois demolimos um prédio ali. Então é um projeto que é feito, que começa em 2006 e até hoje não está totalmente pronto. Esse módulo ainda não foi nem iniciado. E praça, porque a gente queria chegar no Anhangabaú em forma de praça. Vocês estão vendo aqui o vazio, o buraco. E é um projeto que eu repito, aqui ainda a praça inacabada e agora a praça acabada. Isso ficou pronto, graças a Deus, falta terminar um pouquinho desse edifício. E é um espaço novo que a cidade ganha. Quer dizer, é um projeto que eu chamo de projeto de denúncia, porque ele denuncia esses vazios que estão por aqui, nas metrópoles do Brasil, no mundo todo, e que não servem para nada, que a gente podia cada vez mais incorporar para uso do caminhante, do pedestre. Vou passar rapidamente. É um conjunto de 30 mil metros quadrados, é uma coisa enorme. Todo dedicado à música e dança. Eu digo sempre que é o nosso Juilliard School, Lincoln Center de São Paulo, porque temos instalações de primeira qualidade, todo em concreto pigmentado, de ocre e óxido de ferro vermelho, ainda com muitos problemas para terminar, não tem mobiliário projetado, falta muita coisa ainda. Mas, de qualquer maneira, e por último, essa esquina que é da prefeitura não fazia parte do projeto, na hora de fazer esse piso, a gente negociou com o construtor
e o pessoal da prefeitura fechando um pouquinho os olhos, nós invadimos completamente essa esquina e levamos a praça até lá. Há muita gente que diz, não, ali tinha que ter um prédio para completar a esquina, Essa é uma visão de urbanista que fica pensando no papel ou fica discutindo coisas que não acontecem. Ia ter um tapume aqui fechando um terreno baldio. E nós roubamos essa área e incluímos na praça. Isso é a festa da inauguração, que foi muito bonita, o pessoal dançou na parede. Vou passar rápido, porque eu tenho que ir para as missões agora. E aí acaba. Mas só para mostrar, as instalações são de primeiríssima qualidade, de acústica, de danças, espaços de dança, de ensaio, piscina para os músicos profissionais do Corpo de Baile do Municipal. É a sede da Sinfônica Municipal de São Paulo. Aqui um espetáculo durante a obra ainda. Aqui um teto feito pelas tecedeiras de Minas Gerais, com o artista Edmar de Almeida, que tem feito coisas para a gente desde o tempo da Lina, Sesc Pompeia, são os painéis de absorção acústica. São maravilhosos. A luminária, que também desapareceu do Conservatório Dramático Musical, virou uma espécie de um ouriço que está lá, feita por um artista popular. Essa é aquela sala que eu mostrei, a primeira, que foi recuperada. Uma sala de concertos, de música de câmara. Essa é uma parede que a gente conseguiu ainda preservar, sem restaurar, mas simplesmente estabilizando a pintura, que é uma sala de exposições. Aí está a praça. E vamos para as missões e aí eu acabo. 5 minutos? É. Essa fotografia a gente achou outro dia, é maravilhosa, né? É maravilhosa, é uma coisa impressionante. Isso para mim a imagem das missões tem um pouco disso, essa bruma que está no tempo, essa bruma que está nessa imagem do que foram as missões para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil todo, para o Brasil, Argentina, Paraguai. Oi, desculpa. Bom, vocês também conhecem as missões melhor do que eu, os gaúchos. O que acontece? Isso, praticamente, esse é o quadrado missioneiro, é o Parque das Missões, que está por aqui, assim. Vai ter uma imagem. Aqui estão as ruínas, aqui está o Museu do Dr. Lúcio Costa, aqui seria o antigo quadrado missioneiro, e nós trabalhamos nessa ponta aqui. Discutimos muito onde implantar um museu. Fomos chamados pelo IFAM para projetar um novo museu nas Missões, em São Miguel. Convidados. Eu acho que a Ana Meira ainda estava no IFAM, depois ela saiu e continuou com Eduardo Ram, foi no tempo da Jurema. E foi um grande desafio. Convidamos o professor Comas, o arquiteto Comas, para trabalhar com a gente, e foi muito bom, porque ele é muito bom de briga, e botou fogo, e tivemos discussões maravilhosas sobre onde implantar o museu. Em princípio, a gente tinha um lugar que ele mesmo defendia, depois ele mudou de ideia radicalmente e nos convenceu. E saímos. Essa imagem é impressionante, né? Que é uma imagem dos anos 30, lá de quando o Dr. Lúcio chegou e viu como estavam as imagens da coleção. Isso vocês conhecem, é um clássico. Mas aqui está o museu, que faz aquele quadradinho que todo mundo sabe, que faz aquela esquina do que teria sido o quadrado missioneiro livre. Uma coisa genial. E nós começamos a pensar na dificuldade que é fazer um museu novo nas Missões. A possibilidade de errar é tão grande, quer dizer, não que a gente acertou, mas a gente tentou errar menos. Mas é tão grande a arbitrariedade com que a nossa profissão intromissiva, como eu disse, entra nas coisas e pode fazer desastres, é tão grande que dá medo. Nessa hora dá medo. E tomamos muito a lição do Dr. Lúcio, quando faz esse pavilhão, que você olha e fala, isso era antigo? Não era. Não, parece que tinha uma coluna que ele encontrou, mas a pedreira estava lá, os operários estavam lá, mandou fazer todas as outras, copiar e
fez esse pavilhão com essa coluna que parece uma coluna antiga. Imita a tal antiga que ele disse que existia. Mas ninguém sabe direito se existia ou não. Então tem uma história que é uma espécie de uma malandragem no projeto, no bom sentido, mas que cria um pavilhão, em 1938, com uma planta absolutamente misiana, né? São 4 paredes, com as salas atravessadas, a varanda que lembra a varanda missioneira das Casas dos Índios. Esse é um galpão crioulo que está lá, que está incorporado no nosso projeto. Aqui está o professor Comas. E nós nos deparamos com essa questão de como projetar um museu novo. Chega, faz uma arbitrariedade, um prédio assim, um prédio assado, uma vontade egóica de arquiteto, gosto de fazer assim, faço o meu carimbo, a minha marca. E sofremos com isso até que nos deparando com essas coisas, com o vermelho da pedra, o verde e o azul do céu e tudo mais, não é? Nós ia olhando muito para as coisas do passado, o que teriam sido as missões aqui. Isso é o que já se sabe com certeza que foram as Casas dos Índios, pavilhões de 33 por 16,5, cada quadradinho pequeno desse, uma casa de uma família dos índios. O quadrado missioneiro, que o Dr. Lúcio sabiamente implanta um museu para demarcar, a igreja, esses possíveis registros. E visitando todas as outras missões, a gente visitou Paraguai, Argentina, as estruturas são semelhantes. Nós criamos, então, essa estrutura, falamos, vamos tomar essa estrutura para depois quebrá-la. E a implantação do museu foi justamente fora da linha de frente, né, da igreja, para deixar a vista aberta, para o campo aberto, com o Museu do Dr. Lúcio. A gente veio se esconder num cantinho mais baixo, atrás de um mato aqui. Aqui vocês veem melhor a relação. E isso é um novo complexo, que é grande e parece que vai ser construído. Estão licitando a obra, por incrível que pareça. A gente não sabe que país é esse, com esse governo, com essa coisa toda. Mas era para jogarem no lixo completamente isso. Não é? Mas não. E aqui está o conjunto que não se vê muito bem, que são justamente, a gente foi buscar, o nosso gancho praticamente foi buscar a muleta, aquela estrutura, aquele módulo, a ideia das varandas, só que transformadas em varandas atuais, o vermelho da pedra no vermelho do concreto pigmentado. E eu vou passar, e o projeto vocês vão ver num filminho, que infelizmente está sem música, tinha uma música linda, mas vocês vão ver melhor, é um filminho de 5 minutos e acaba, e a gente conversa. Sim. Tá. São renders, então eu preferi mostrar logo o filminho, porque né, o pessoal chama também de render, de o render, né? Que é uma boa definição para render. Não, ainda não chegamos nos renders. Aí são imagens belíssimas dos drones. Aí o antigo horto. Quadrado, um museu, né? E aqui o projeto, nesse cantinho. Uma pena que não tem a música, porque ajuda a tirar o render, né? Então são modos aqui, a Casa dos Índios, que estão sendo trazidos para dentro do futuro museu, os guaranis de hoje, né? Que são vistos assim como sombras lá, com mendigos. E no programa, a gente fez o projeto, como sempre, esses museus, muito juntos com o programa de uso, com o que se quer mostrar. É quase impossível para a gente fazer um museu para falar, agora coloca alguma coisa aí dentro. Não, a gente acredita que o projeto, a museografia, a expografia, tem que andar junto. Esse é o lado que vai ter Secretaria de Turismo, o CTG, que é CTN, né, Centro de Tradições Nativistas, tem toda a incorporação do galpão crioulo, esse branquinho.
E tem o lado do museu mais institucional, sede do IFAM, do IBRAM, auditório, isso é o lugar do CTN. Que foi uma troca, eles cedem o terreno em compensação para o Estado construir essas novas, a bocha, essa coisa das tradições. Mas a gente botou os índios no meio. Então, para gerar um certo conflito, isso foi muito incentivado pela Ana Meira também, nós temos que trazer de volta essa questão, porque era uma missão com 2 padres, três padres, né, dirigindo, comandando 4.000 índios. Era uma coisa impressionante. Então, e como é que isso vira só uma coisa, missões, 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 só fica o lado religioso. Esse é o pequeno auditório. Então, a gente, justamente com o projeto de arquitetura, a gente buscou trazer esse problema, essa discussão para hoje, entre arquitetura, temática. Botamos a loja dos índios bem aqui na frente, aqui, vamos passar em frente a ela agora, aqui à direita. Essa praça, o cacique Mubiá Guarani participou do projeto, discutiu, perguntou se podia ter a praça, a gente tem essa praça para eles usarem. Então, a ideia realmente é criar confusão. O projeto ajuda a criar confusão. Aqui o espaço de exposições temporárias. Esse é o grande auditório. É um museu que tem a intenção, a pretensão, seja o que seja, de ser um museu não só das missões para o Brasil, mas para o Paraguai e Argentina também. Né, trazer toda a questão. E aqui funciona um museu, aquela instalação escultura do artista lá do Rio, como é? Está com exposição em São Paulo agora. Do Cildo Meirelles, das missões, que é impressionante, ela estaria na entrada do museu, que é uma instalação belíssima, Cildo Meirelles. Enfim, tem participação de outros artistas, o conteúdo está todo pronto, definido, cada fotografia que vai ser utilizada. E aqui as peças que vêm do Museu do Dr. Lúcio para cá, para esse mezanino, as 80 e poucas peças barrocas, porque aqui as condições de preservação e guarda são melhores do que no pavilhão, como dizia o Dr. Lúcio, um simples abrigo, né, naquele pavilhãozinho, que é maravilhoso. Eu falo pavilhãozinho, mas é uma coisa maravilhosa, porque é pequeno. A gente deixaria as obras de pedra, que podem ficar tranquilamente, para não acontecer o que aconteceu 3 anos atrás, né, aquele vendaval que derrubou o telhado e afeta as obras que estão lá. Aqui é a biblioteca, é um projeto bastante grande, assim. Essa é a ala que provavelmente vai ser feita agora. A gente já vai descer e acaba essa coisa sem música, é estranha. Está narrado, né? Mas a gente teve participação do professor Meliado, um padre paraguaio maravilhoso, talvez mal entendido em missões, em guaranis. E aqui um mapa das 30 missões encravado nessa parede na entrada do museu. Bom, vamos conversar agora. É fantástico, né, ver 2 craques assim, trazendo para nós essas obras arquitetônicas aí com tanta qualidade e com tanto conteúdo, tanto referencial teórico, né, que vem da própria obra, né. Eu vou deixar aberto para o debate, acho que para perguntas já a partir de agora. Lembrando assim que é um tema fascinante, né, a rearquitetura, porque esses edifícios antigos, né, essas pré-existências se tornam novos organismos, né, e dão vida nova, né, dão vida nova para a cidade, dão vida nova para locais, para as pessoas, né, essa inserção dos guaranis, por exemplo, que é tão bacana. Nesse último projeto que foi mostrado, é o que faz falta mesmo para a identidade missioneira daquele local, né. Então, está aberto para perguntas. Alguém? Calma ali.
Bom dia a todos. Queria agradecer a palestra, que foi incrível, assim, muito inspiradora, ambos. E queria fazer uma pergunta assim, para quem é interessado em fazer esse tipo de arquitetura, que é o meu caso, imagino que todo mundo aqui. Qual é o conselho de vocês dois para a nossa geração? Eu sou formada há 2 anos e o meu interesse era fazer esse tipo de arquitetura. Qual o conselho de vocês para nós não desanimarmos e buscarmos, cada um de nós, fazer e recuperar essa memória e trazer uma nova arquitetura contemporânea? Que eu acho que é isso que faz conectar as pessoas, os usuários, ao passado e o presente, né? E fortalecer, eu acho que a conexão não só com a arquitetura, mas entre as pessoas. Obrigada. Só vou fazer Nós temos até 10h40, então as perguntas para serem mais curtinhas e as nossas respostas também, infelizmente, né? Bom, o meu conselho para vocês não desanimarem é justamente não desanimarem, assim. Porque essa energia vem de dentro de cada um e tem que construir um discurso, né, e convencer as pessoas, não convencer, né, enfim, argumentar, ir atrás e fazer valer esse teu desejo, que tu vai ver que aos pouquinhos, de repente, começa a acontecer, né? Eu acho que é buscar prazer no trabalho, né? Eu acho que senão a gente morre. Então a gente faz, às vezes, assim, fica inventando coisa para ficar vivo, para ficar em pé, para ficar... Eu acho que olhar para o trabalho assim, eu acho que é bom, porque é uma forma de sobrevivência espiritual, né? Ou mental, para quem quer escolher o melhor termo. Mas eu acho que não tem diferença quando vocês querem fazer essa coisa. Para mim, a arquitetura é uma coisa só. Apesar do que estão colocando aqui, arquitetura, isso, aquilo, não gosto muito desse A arquitetura é uma coisa só. Eu acho que você encara a questão, porque a gente praticamente constrói só na cidade. A cidade está aí cheia de coisa já feita. O Flávio disse isso. Então, eu acho que Agora, eu acho que tem que inventar muito o trabalho. E é um trabalho político, por mais que se diga não, é muito importante ter atuação política no sentido político verdadeiro da palavra. Você tem que convencer as pessoas, tem que falar, tem que escrever, tem que lutar pelas ideias. Não ser bater cabeça dura, mas você tem que mudar, eu acho que o trabalho de convencimento é um trabalho importante do arquiteto. E sem querer ser aquele ditador aqui, como dizem, estão impondo isso, deixar o ego um pouquinho de lado, ou bastante de lado, para poder fazer funcionar as coisas. Bom. Tá. Vou ser o mais rápido possível. Sucinto. Obrigado pela presença dos três. Acho que os três presentes aqui para mim são grandes referências. Mas eu queria perguntar em especial assim pro Marcelo e pro Kiefer. O Marcelo respondeu em parte a pergunta que eu vou fazer, mas eu gostaria de reforçar. Quando tu trabalha com patrimônio não consagrado, principalmente nas figuras de fábricas, ou, por exemplo, charqueadas, ou mesmo tem um trabalho seu, Flávio, ali no patrimônio moderno do hipódromo. Se tem alguma diferença, de trabalho, assim, se tem mais liberdade para essa memória, ela está menos consolidada para as pessoas, ou se tem mais liberdade, se tem mais dificuldade, como é que foi para vocês assim trabalhar com esse patrimônio, principalmente o industrial e o moderno, assim, as diferenças fundamentais, assim. Não, assim, a resposta é não tem diferença e sim tem diferença, porque assim quem vai estar do outro lado da mesa muda muito, né? Então, se é um prédio tombado, vai estar o pessoal do patrimônio, e aí conforme o órgão do patrimônio tem visões diferentes, e mesmo dentro do órgão também tem correntes, então mas na verdade não tem muita diferença, né?
como disse o Marcelo, tudo é arquitetura, né? E a arquitetura, o arquiteto nunca faz sozinho, ele sempre depende do cliente, depende das condições econômicas, dos construtores, é uma equipe muito grande, e se a gente não consegue estabelecer o diálogo, né, eu acho que 95% do sucesso de um projeto está no diálogo, está no convencimento, né, no convencimento e na absorção das ideias do grupo para quem tu está prestando serviço, né? Então, essa coisa de arquiteto como intérprete é fundamental. E aí, na tua interpretação, tu vai botar o que é teu, né? Eu vou interpretar de um jeito, o Marcelo de outro, o Lucas de outro, né? E aí surge a arquitetura que é de cada um de nós. Mas ela sempre vai ter sucesso quando ela for resultado de um trabalho de consenso, né? Acho que é isso. Bom, tem uma frase do Gilberto Gil, que é uma música, na verdade, que diz que o povo sabe o que quer e o povo também quer o que não sabe. Eu acho genial, porque isso você pode usar para as questões das demandas diretas de habitação, de transporte, saúde, tudo que... Mas também para a arquitetura, se a gente pega o povo como uma coisa ampla, todos os nossos clientes, que são todos que não são arquitetos, a gente tem que ser esse intérprete, ou esse cara que vai lá tentar ver o que é que se quer e que não está explícito, ou que está subjacente, ou que está... Então, isso é o trabalho do arquiteto, é olhar para isso, transformar isso em projeto, quer dizer, trabalhar com desejo que não está explícito das pessoas e devolver em forma de projeto, em forma de obra, se possível, construído. Então, eu acho que agora isso para todas as questões. No mais, eu acho que está respondido aqui pelo Flávio. Muito obrigada aos dois pelas belas apresentações. Primeiro, não é uma pergunta, é uma observação. Eu gostei muito de tu falares em projetos de intervenção sobre patrimônio construído, porque aqui no Rio Grande do Sul tem esse cacuete da rearquitetura, que parece uma arquitetura requentada. E eu acho que é um projeto de arquitetura, sendo sobre pré-existência, principalmente. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, porque eu participei dessa formulação inicial ali, da decisão de fazer o novo museu, a área de implantação, que era fundamental, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe que o projeto anterior era exatamente no eixo da igreja e era muito maior do que a igreja, né? E a escolha do local mais discreto, bem mais discreto, e do programa de necessidades pressupunha a inserção dos Guarani nesse projeto, né? E os Guarani, eles, por exemplo, pediram o registro como patrimônio imaterial das ruínas. Então, eles veem o mundo Guarani, ele é muito diferente do mundo ocidental, a visão de mundo deles, né? E é maravilhosa. E eu queria saber como é que tu lidasse daí com esse pressuposto, que foi ainda na minha época lá no IFAM, como é que materializou isso em termos de arquitetura contemporânea para eles, que veem a arquitetura de uma forma completamente diferente. Difícil, né? Pergunta difícil. A gente conversou muito com eles, com os Guarani de lá, com o cacique, a Patrícia, a mulher dele, maravilhosa. É incrível que o cacique é um cineasta, ele é um videomaker, é um jovem. E o legal é que eles fizeram uma folhinha com a demanda que eles queriam. São coisas físicas, mas colocavam fortemente essa questão da simbologia da pedra, da casa de pedra e tal. Não é igreja para eles, realmente não tem. Então, o que a gente fez foi trazer junto, quer dizer, temos que construir a arquitetura. No fundo, a arquitetura resulta em forma, espaço, função, banheiro, teatro, isso, aquilo, mas trazendo ao máximo, dentro dessa coisa espacial, ocidental, de molde ocidental, como você disse, o lugar para que essas coisas aconteçam, da forma que eles querem que aconteça. E o projeto foi discutido, foi apresentado para os Guarani, foi aprovado por eles. Até tinha um questionamento, tinha um antropólogo na época que questionava, achava que a gente estava usurpando os Guarani. Sempre tem essa questão, muito delicada, né? Vocês estão usando... Como a gente tinha trabalhado lá na Amazônia com os índios também, vários, 20 etnias lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente sabia que tem essa questão. Sempre vem o cara da FUNAI dizendo: vocês estão aí abusando dos índios, estão isso, aquilo. Então,
Foi super delicado. Não sei te responder exatamente como, mas no envolvimento do Padre Meliá, da Manuela Carneiro da Cunha, com a equipe de conteúdo toda, a gente trouxe essas questões que o espaço está lá, isso vai poder acontecer, desde a história trágica até a história bonita dos padres, da música e tudo mais, da coisa, até trazer de volta esses Guarani que estão lá. E se não são, como muitos dizem, não são os Guarani de 300 anos atrás, não importa, eles são os Guarani, estão ali. Não é? Então, tem um projeto de dignificar os... Eu só queria lembrar uma coisa, eu não mostrei um projeto, não sei por que não estava aí, que talvez seja o projeto mais interessante da gente, que é o projeto do Pampa, do Centro de Interpretação do Pampa, que a Ana foi... Que é uma pena, porque para a gente aquele é uma mudança de paradigma na questão do patrimônio histórico, mas não estava aí. Bom. Nós vamos para a última... Deixa eu só completar, porque a questão da rearquitetura. Assim, eu uso o termo rearquitetura, porque eu considero que é um caso especial. Lógico que é a arquitetura, mas é uma arquitetura que tem dois autores, né? Um vivo e um morto, né? Então se estabelece uma conversa, né? Como se fosse um trabalho conjunto, né? De um arquiteto que já não está mais presente e que a gente é diferente de reforma, né? Eu uso rearquitetura para diferenciar de reforma. Reforma a gente usa para a existência como uma matéria-prima e sai quebrando e não interessa nem quem construiu aquilo, quem projetou, né? E aí a rearquitetura é só para classificar assim como uma característica especial da arquitetura quando existe um patrimônio, um valor que às vezes nem é tombado, mas a gente mesmo, enquanto arquiteto, né, vai lá e vê que é importante dialogar com esse arquiteto anterior. E é curioso que tem partes do país que nem sabem o que é rearquitetura. Já tive contato com colegas de especialização que nem imaginavam o que era rearquitetura. Nunca tinham ouvido falar. Pois é, os paulistas geralmente não sabem. Embora a Uniriter, que tem um currículo que vem de São Paulo, usa uma disciplina só de rearquitetura. Então, é meio curioso mesmo, né? Mas, enfim. Vamos para a última pergunta, tá? E depois eu vou pedir que o pessoal se levante para a fotógrafa fazer uma foto do grupo, tá? Então, por favor. Bom dia, achei muito boa a intervenção dos dois arquitetos e a questão que mais me chamou a atenção, que acho muito importante, é essa visão urbana, né? Uma visão, assim, como o Flávio colocou em Santa Teresa, e tu também, né? Uma visão que descobre coisas que têm a ver com a cidade na escala da cidade. E, nesse sentido, em relação a esse projeto futuro das missões, eu fiquei muito impressionada com a escala dele. E eu queria saber assim, como é que chegou num dimensionamento tão grande. E tu falasse, se é que eu entendi bem, a minha pergunta vem no mesmo sentido da Ana Meira, que os índios vão terão morar. E aí a gente casualmente viu uma palestra aqui no Congresso sobre arquitetura indígena, que mostra toda a tradição deles com a madeira e o barro e a ventilação e uma série de coisas que são peculiares. E aquela linguagem ali, uma linguagem assim que, em termos de proporção, ela está muito integrada naquela paisagem, né? Ela quase que ela é silenciosa, mas ela é de uma escala enorme. E a curiosidade é assim, de onde saiu esse dimensionamento e se tu acreditas que eles vão se sentir bem mesmo morando, né, naquele espaço que, digamos, tem diferenças assim fundamentais da moradia feita por eles. Olha, o dimensionamento do todo foi de um programa que foi sendo discutido e composto por muitos participantes, IBRAM, IFAM, antropólogos, os locais, as questões locais, demandas da cidade, do prefeito, da comunidade e tudo mais. A questão da Casa dos Índios é uma pena que passei muito rapidamente, era um dos modos destacado cercado por um muro. Aquela construção é toda em pedra, ela não é em concreto, porque ela é térrea. Então, não tem estrutura de vigamentos e lajes e tal. E tem um telhado de meia água que cai para dentro. Então, é uma pena que, acho que, bobeira à direita. Então, é uma construção de uma água só, que cai para um pátio, que tem a horta com as plantas especiais. Não é que eles vão morar, é uma casa de passagem, porque a aldeia está a 20 quilômetros. Eles vêm para cá, já existe a casa de passagem hoje, dentro do parque das missões, tem uma casa de passagem. Eles passam lá a semana, trazem os artesanatos para vender ali, depois voltam para fazer as coisas, voltam e vem outro grupo. Então, isso é um movimento que existe, era uma demanda do programa. Então, a gente faz uma casa de passagem. Tem a Casa das Rezas, que a gente localiza,
faz ela até hexagonal no centro, mas a gente não projeta porque isso vai ser construído por eles. Casa das Rezas, nos Guarani, ninguém entra, só Guarani. Aí é uma coisa... Então, teve uma conversa até onde a gente iria com o projeto. Um telhado de madeira, de estrutura de madeira, uma cozinha grande com fogão de lenha, os quartos pequenininhos e tal. Então, foi um projeto discutido com eles. Mas aí tem uma área própria, que eles só vão entrar turista lá se eles quiserem, quando eles quiserem. É todo murado de pedra, é um espaço de respeito, assim, vamos dizer. Então, gente, foi maravilhoso, então, o nosso debate. Vamos encerrando por aqui. Peço que levantem-se para que podemos fazer um belo registro desse momento. E convido a todos para a Caminhada da Perda, que é um passeio aí pelo centro histórico, reconhecendo lugares em que edifícios emblemáticos ou não da cidade foram demolidos. Tá bom? Obrigado a todos. É agora. Vou subir, vou botar uma bermuda e vou subir.